Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação Saúde Mental e Resiliência através das ondas da Rádio Boa Notícia FM. Aqui quem vos fala é Aires de Souza Santos, filósofo clínico, pesquisador, terapeuta integrativo, formação na Alemanha em psicologia pastoral e também trabalho como sacerdote aqui na Diocese de Balsas e no quartel como capelão militar. Quero saudar a todos os vigários e párocos da Diocese de Balsas. Quero saudar a todos os militares, oficiais e praças do nosso batalhão, na pessoa do nosso comandante Tenente Coronel Rogério e do nosso subcomandante Major Jean Levi. Saudar o nosso bispo Dom Valentim Fagundes de Menezes, com todos os paroquianos que fazem parte da Diocese de Balsas. Quero saudar você que está aí na zona rural do município de Balsas, dos municípios circunvizinhos, onde chega aqui o sinal da nossa Rádio Boa Notícia FM. Você que está nesse clima aí do sertão, nesta tranquilidade, alguns já estão tranquilos porque já plantaram, outros ainda estão plantando, outros ainda estão trabalhando para plantar alguma coisa, para cuidar daquilo que plantou. Enfim, é esse tempo de esperança, de alegria, de uma boa produção, de uma boa colheita, de vermos a vida florescer através da minúscula semente que lançamos no solo. Então, você, homem do campo, você, mulher do campo, parabéns pela sua dedicação, pelo seu engajamento, pelo seu cuidado com os recursos naturais. Aqui eu me refiro à terra, me refiro aos animais, me refiro à água, a tudo aquilo que envolve a nossa biodiversidade. Vamos produzir, mas cuidar da natureza, deixar uma área de reserva para os animais, preservar as nossas fontes, que é o recurso mais precioso que nós temos. Não vamos esquecer que na hora da sede nós nos alegramos quando encontramos uma água boa, uma água potável. Diante da sede eu prefiro um copo d'água do que uma barra de ouro, Então não vamos contaminar o nosso solo, vamos preservar. Então quero nesta manhã também saudar todas as pessoas que estão na zona urbana das cidades circunvizinhas a Balsas e aos balsenses, que estão em suas atividades, que estão em locomoção nos seus automóveis, que estão no seu ambiente de trabalho. A nossa saudação nesta noite maravilhosa, e que o Senhor dê uma tranquilidade e uma paz necessária para a sua alma, para o seu espírito. Então, caro ouvinte, nós vamos estar conversando nesse tempo de esperança sobre o tempo do advento, como a resiliência se manifesta nesse tempo do advento, como cultivar a nossa resiliência, a nossa saúde mental neste tempo do advento. Vamos para a nossa oração, louvar e agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos de olhos abertos, nos alegrando com suas maravilhas. Seguindo a liturgia diária, nós temos aí a antífona de entrada que diz o seguinte: a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está nossa vida e ressurreição. Foi Ele que nos salvou e libertou. Vamos para a nossa consagração do dia.
consagrando ao Senhor a nossa vida, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos ao Senhor. Senhor, meu bom amigo, meu Pai e meu irmão, por mais esta jornada, a minha gratidão. É mais um novo dia que a meu encontro vem. Protege todos quantos eu amo e quero bem, que eu saiba acolher, sorrindo e com paciência, aqueles que estiverem sob minha influência. Servir a meus irmãos tracei como ideal, eu quero prosseguir de fronte fraternal. E peço a tua bênção, agora em despedida. É teu, mas este dia é tua a minha vida. Vamos confiar a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, aquilo que temos e somos ao Senhor, dando glória a Ele pela nossa vida. Oração do Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. E agora vamos buscar inspiração no manancial da palavra de Deus, do Santo Evangelho, que nos apresenta hoje Lucas, as mensagens de Jesus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, é alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós temos aí passagens interessantes que nos ajudam a refletir sobre a missão de João Batista nesse tempo do Advento. Quando olhamos o ano litúrgico da Igreja Católica, nós vamos perceber que nós temos vários ciclos litúrgicos. Neste processo, né, de reflexão, de aprofundamento da nossa fé, nós temos o tempo comum, que é um dos tempos mais longos, nós temos o tempo do Advento, temos o tempo da Quaresma, temos o tempo do Natal, né? Então, nós aproveitamos desses momentos, temos o tempo pascal, né?
Então, para vivenciar certos momentos, dar certas ênfase na nossa espiritualidade, na nossa meditação, nos textos bíblicos. O tempo do Advento é esse tempo de preparação para o Natal, né? Então, é a preparação para celebrar o Natal, o nascimento de Jesus. As 4 semanas que antecedem, né, o dia de Natal, dia 25 de dezembro, nós somos convidados a nos preparar através de leituras e meditações, mudar a nossa vida. E o grande convite é o convite à conversão, né? A conversão e a abertura para o acolhimento do reino de Deus em nossa vida, experimentar este reino de Deus. E nesse tempo nós temos a coroa do Advento, que é um símbolo bastante marcante, né? A coroa, que ela é construída de forma na forma tradicional, ela é cíclica, é um círculo, né? E neste círculo nós temos aí 4 velas, né? Hoje já tem umas coroas meio estilizadas, né, que o pessoal faz aí só, mas eu gosto muito desta tradição do ciclo, porque o ciclo nos lembra a perfeição, né, nos lembra a unidade, né, a comunhão, a fraternidade. E quando as velas são postas ali, distribuídas na coroa do Advento, né, nos 4 cantos da coroa, como a coroa não tem canto, nós temos aí o círculo, né, e simbolizando esta perfeição, né, mas ela é distribuída nesses 4 pontos que nos lembram os pontos cardeais, né, o norte, o sul, o leste e o oeste, pontos que estão em relação um com o outro, um depende do outro. Quando pensamos também nos pontos cardeais, pensamos nos hemisférios, cada um com sua diversidade, também com sua unidade, com sua importância, e isso nos ajuda a perceber que nós também, de uma certa forma, vivenciamos dentro de um ciclo, né, de um ciclo que tem a sua importância, e na nossa vida vivenciamos vários ciclos, né? Nós nas celebrações nós percebemos, nos ajuda a perceber que temos vários ciclos. Por exemplo, quando batizamos alguém, né, ou alguém é batizado, nós temos ali a conclusão de um processo de preparação, né? Então, para o batismo, então encerra-se o ciclo do batismo. Terminado o batismo, se a pessoa já pode receber a confissão, né, receber o sacramento da confissão. Depois ela pode se preparar para a Eucaristia, né, pode preparar para a Eucaristia. Então, muitas pessoas só procuram, né, o batismo, procuram o batismo, depois não procuram outros sacramentos, né, mas tem pessoas que procuram o batismo e procuram o sacramento da penitência, da confissão, antes mesmo de receber a comunhão. Então, o sacramento da confissão, né, da penitência, vem antes, pode ser ministrado antes do sacramento da comunhão, mas não antes do batismo, né? Então, o sacramento da reconciliação é feito para os batizados, né, e não para os pagãos. Porque na teologia vem esta consciência de que o pagão, né, esta pessoa que está apagada, né, não recebeu a luz de Deus através do reconhecimento batismal, né? Então o batismo nos torna membros de uma família em que Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos de todos. Isso cria uma consciência teológica, uma consciência moral e de seguimento dos mandamentos, e a desobediência desses mandamentos nos leva à quebra, né, da nossa relação, seja com o Pai, Criador de todas as coisas, seja com as pessoas. Aí vem o desejo da reconciliação, né, o desejo de aprofundar a fé
reconciliando, né? A consciência acusa que erramos, né? E uma vez errando, nós temos que nos desculpar, nós temos que perdoar ou ser perdoados. Isso tem uma importância muito grande para que a nossa alma, o nosso espírito não fique perturbado com certas coisas, né, que adoecem, né, a nossa alma, que adoece aí o nosso espírito. Então, o sacramento da reconciliação é um sacramento muito importante, é um sacramento em que a pessoa tem a oportunidade, se faz uma boa confissão, né, de falar da sua vida, olhar, fazer o seu exame de consciência, se coloca numa atitude de humildade e pede perdão a Deus, né? Então, o sacerdote, né, e que age em persona Christi, invoca a misericórdia de Deus como intercessor sobre o penitente, sobre aquela pessoa. Quem perdoa é Deus que perdoa, né? E esta disposição de confessar os pecados já nos abre para uma experiência nova, né? Para refrigerar a nossa alma, o nosso espírito, e assim vivenciar algo novo em nossa vida. Então, depois aí, encerrando, né, este ciclo, aí tem a comunhão, né? Você faz a comunhão, a preparação, chega o dia da comunhão, pronto, você fechou um ciclo na sua vida. Depois você faz o sacramento da crisma, né? Uma preparação bem feita, convivência com as pessoas, com o catequista, com a catequista, e aí você conclui essa etapa na sua vida, né, de maturidade. Agora você vai aprendendo a gerenciar sua própria vida, deixando ser guiado pelo Espírito Santo, né, pelo o Espírito Santo que nos acumula de bens, nos acumula de dons, né, o dom da sabedoria, do entendimento, da fortaleza, do temor a Deus, da ciência, da piedade. Então são dons que nós somos convidados a desenvolver em nossa vida como cristão, como crismados ou como crismandos. Então, encerrando o sacramento da crisma, do crisma, né, nós temos agora a possibilidade de receber dois outros sacramentos, né? O sacramento do matrimônio, né? O sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem, né? O sacramento da ordem. Na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, então os dois sacramentos ainda há uma certa incompatibilidade teológica, podemos dizer assim, porque quem recebe o sacramento do matrimônio não pode receber o sacramento da ordem, a não ser que, por exemplo, depois de casado, o marido, em comum acordo com a esposa, né, e se tiver filhos de maior de idade, resolvam, por exemplo, o marido, se quiser ser sacerdote, ou a esposa ser freira ou não, enfim, aí tem que entrar um processo que é muito mais delicado dentro do direito canônico da igreja, mas há essa possibilidade, mas a pessoa tem que anular um sacramento para poder receber o outro, né? Da mesma forma, né, o sacerdote que recebeu o sacramento da ordem, ele, para contrair o matrimônio na Igreja Católica Apostólica Romana, ele precisa pedir a nulidade do sacramento da ordem, que é feita pelo Papa. Então é encaminhado um processo para Roma, este processo é analisado, é julgado, e o Papa manda, dependendo da sua decisão, né, no caso, que vamos supor que ele permita que o sacerdote, o matrimônio dele, aliás, a ordem dele seja anulada e ele possa contrair o matrimônio religioso. Isso nós estamos falando de matrimônio religioso, né, para o sacerdote contrair o matrimônio religioso. O matrimônio civil não exige, né, não tem essas exigências. Aqui nós estamos falando um pouco dentro do direito canônico, direito da igreja. Então, esses dois sacramentos na Igreja Católica Ocidental é um pouco conflitante.
Em algumas igrejas católicas ortodoxas, aí tem outra orientação. Por exemplo, tem alguns sacerdotes que decidem contrair o matrimônio, então eles casam antes de receber o sacramento da ordem, né? Antes de serem padres, eles são convidados a encontrar uma mulher e construir uma família. Conheci vários colegas assim das igrejas católicas ortodoxas que estudaram comigo lá na Alemanha, mas esses sacerdotes não podem serem bispos, né? Não podem serem bispos, eles ficam como sacerdote, porque exige que o bispo tenha mais, de acordo com as regras doutrinais das suas igrejas, de algumas igrejas, o bispo teria que ter mais disponibilidade. Então, aqueles que querem ser bispos permanecem celibatários, não constituem família, né? Eles continuam celibatários, não podem casar. Isso nós estamos falando de algumas igrejas católicas ortodoxas. E esses que permanecem celibatários, sem casar, com a permissão do Papa, eles podem presidir missas católicas nas igrejas católicas por um determinado tempo, né? É possível a liberação de Roma para que esses sacerdotes presida a missa católica, né? Siga o rito católico romano. Tive um colega muito querido, né, que conseguiu esse direito, né, que presidia a missa na diocese de Paderborn, né, trabalhava lá na nossa área pastoral. E é muito interessante. E já os casados, né, eles não podem presidir a missa, né, não podem presidir a missa, eles podem concelebrar, né, eles podem concelebrar a missa católica, mas não podem presidir a missa. Então, são questões teológicas, é claro, né, doutrinais das igrejas, que cada um procura a melhor forma, né? Então, a igreja procura, na medida do possível, ser inclusiva, né? Então, essas normas doutrinais, elas podem serem mudadas, né, de acordo com o avanço teológico, de acordo com as exigências pastorais, porque aqui nós não estamos falando de dogmas, de verdades de fé, nós estamos falando de doutrinas, né, de doutrinas. E claro que as doutrinas querem ser universais, verdadeiras, infalíveis, mas elas são passíveis de discussões teológicas, de debates, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso é que a Igreja Católica ainda hoje continua refletindo sobre tais possibilidades dentro do seu magistério, né? Os teólogos que são responsáveis, que têm uma boa formação teológica, olhando as necessidades pastorais, então, hora por outra, esta questão vem em debate nas discussões teológicas. Mas aqui é importante a gente perceber, né, brevemente, que há então uma certa incompatibilidade, né? Incompatibilidade porque se a gente olha os sacramentos da igreja numa perspectiva de crescimento, numa perspectiva de desenvolvimento, quer dizer, as pessoas deveriam ter direito de receberem todos os sacramentos, né? E não ser excluídas de um em detrimento de outro, né? Mas um pressupõe a necessidade do outro, um cria a necessidade do outro. Então, quando chega no sacramento da ordem do matrimônio, há aí uma certa complicação teológica, né, que a pessoa não pode exercer. Mas ambos, tanto o sacerdote quanto o casado, pode receber o sacramento da unção dos enfermos, né? Pode receber a unção dos enfermos, né? De acordo que é um outro sacramento importante, né? Que nos acompanha também, assim como o sacramento da penitência, né? Da confissão, durante os demais
ciclos da nossa vida. Esses sacramentos têm uma função terapêutica, né? Tem uma função de cura, de restaurar a pessoa, seja fisicamente, seja espiritualmente. Então temos esses ciclos. Aqui nós estamos falando dos ciclos sacramentais, né? Dentro de uma caminhada eclesial, mas a gente poderia também estar nos referindo a ciclos no mundo civil, no mundo escolar. Por exemplo, nós temos as formaturas, né? Agora nós estamos aí nesse tempo encerrando as aulas, muitos aí estão agoniados, tensos, nervosos, ficaram em várias disciplinas, estão correndo atrás do tempo perdido para tentar recuperar, não perder o ano. E as professoras estão agoniadas, não sabem o que faz, né? E os conselhos de classe, ver como ajudar aquele que não se ajudou durante o período. Enfim, é um período muito delicado, então, para encerrar um ciclo, né, na vida. E é bom quando encerramos um ciclo positivamente, né? Concluímos uma etapa e saímos dessa etapa com boas experiências, com boas lembranças, com boas recordações. Agora, quando fica sequelas, problemas, né, desagradáveis, lembranças ruins, isso vai nos atormentar a nossa vida toda, enquanto a gente tiver memória, né? Então é muito bom ter também esta capacidade dentro da nossa saúde mental de estar trabalhando sobre esses aspectos da nossa saúde mental, trabalhando as nossas lembranças, as nossas recordações, não deixar que estes monstros do passado perturbem a nossa vida no momento presente, né? Temos que fazer às vezes um trabalho sério, um trabalho psicológico, para não ficar presos em nossas lembranças, em nossas recordações ruins. Então nós temos vários ciclos, mas o ciclo que nos envolve é o ciclo do Natal, o ciclo da esperança, o ciclo da vida nova. E durante esse tempo nós cultivamos a esperança, esperando o menino Jesus, né, que vai nascer, né, e a estrela de Belém, que vai nos guiar, nos vai apontar a própria luz, que é Jesus, que vem para iluminar as trevas do mundo, as trevas da nossa vida. Então, dentro desse processo, nós vamos fazendo a nossa resiliência, dentro desses ciclos diversos, nós vamos fazendo os nossos ciclos, né? Rompimentos de relacionamentos, inícios de outros relacionamentos, quer dizer, nós vamos fazendo a nossa resiliência, nós vamos fazendo a nossa adaptação, nós vamos fazendo o nosso revigoramento, né? O nosso fortalecimento da nossa alma, do nosso espírito. Então, pense sobre isso, caro ouvinte, né? Pense em que ciclo você está envolvido, se é um ciclo positivo, se é um ciclo negativo, se você está se deixando contagiar por esse clima do Natal, que não é nostálgico, é um clima de esperança, é um clima de alegria, é um clima de vida nova. É claro que as músicas do Natal às vezes têm esse sentido um pouco melancólico, né? Assim, mas o espírito é um espírito de alegria, né? De esperança. Se os quarentões aí, se forem perceber nesse clima, né, de espera de nascimento, por exemplo, quando Jesus vai nascer, Maria e José se prepararam, né? Se prepararam para receber esta criança. E quando olhamos aí para aí uns 40 anos atrás, que os nossos pais, as nossas avós se preparavam para ter um filho, toda a família, né, se envolvia, né? O pessoal começava cedo, preparar as galinhas, né? Não podia ser galinha velha, tinha que ser galinha nova, umas franguinhas, aí, né? Os galos tinham que ser, não podia comer galo, as mulheres, né, tinham que comer aí um capão, né, tinha que capar aí o frango, né, o galo, aliás, o galinho, para se tornar um frango, porque diz que é mais saboroso, né,
o tempero aí fica um pouco diferenciado no frango do que no galo, né? Mas o galo também é gostoso, mas não sei por quais motivos as tradições naquela época, né? Então as mulheres grávidas então se preparavam os panos dos meninos, as coisas, tudo, o enxoval, e o costurando, e o bordando, pintando, enfim, preparando a sua rede, o berço, aquela coisa toda, né? Então todo um ritual. Ao longo dos anos, né, e com o desenvolvimento do comércio, da sociedade, então essa prática foi se diferenciando, né? Hoje as pessoas compram, né, com mais facilidade essas coisas, o acompanhamento, agora você tem condição de fazer um acompanhamento, um pré-natal, nos postos de saúde, procurar os médicos, as enfermeiras, fazer todo um acompanhamento, fazer exames para ver a situação da criança. E antigamente a pessoa tinha que estar procurando uma parteira, né? Às vezes não era toda mulher que sabia fazer um parto, né? Às vezes tinha mulheres aí que são verdadeiras mães de comunidades, que tinham uma habilidade de fazer essas senhoras, essas mamães, darem à luz a seus filhos, né? Então as parteiras, não é, com sua força, com sua fé, com sua dedicação, deram uma contribuição muito grande, e dão em alguns lugares ainda. Muito frequente o trabalho das parteiras, né, que aprendiam as técnicas naturais mesmo, as técnicas da experiência, da necessidade, né? Não tinha um curso de enfermagem, não tinha técnica de enfermagem, não tinha nada disso, mas tinha habilidade, tinha conhecimento, sabia os chás, entendia a posição das crianças, aquela coisa toda, né? Então aí a nossa saudação, a nossa admiração especial a todas as parteiras e aos parteiros também. É um pouco mais raro, mas em alguns lugares tem a tradição que alguns homens também se atribuíam esta função, né? Então se dedicavam a fazer esse trabalho, né? Então hoje é mais comum, né, os enfermeiros, né, os técnicos de enfermagem também podem estar fazendo esse trabalho, né? Então nós percebemos que os ciclos vão encerrando, né? Então os ciclos vão encerrando, iniciando outros, e com esses novos ciclos, novos costumes, novas tradições, novas exigências vão surgindo, né? Faz parte da evolução da vida, faz parte da evolução da sociedade. É sempre importante a capacidade de adaptação, né? De ressignificação da vida, dos hábitos, da tradição, da cultura. A gente vai mudando, a gente não pode ficar preso a certas práticas do passado. É importante a gente manter a memória, o respeito, a consideração, mas ir aprimorando sempre, e buscando novas técnicas, novas experiências. Isso não quer dizer que temos que desprezar ou olhar com desprezo para a nossa história. Não, pelo contrário, nós temos que nos orgulhar da nossa história, da nossa tradição, da nossa vida, né? Nossos pais que foram batalhadores, guerreiros, né? Mas temos que dar um salto à frente, né? Dar um pulo à frente, buscar novos aprimoramentos, né? Isso é um processo de ressignificação, né? Atribuir um sentido, um significado novo, né? Tem pessoas, infelizmente, que ainda ficam presas no passado, ficam dizendo: no meu tempo era tudo diferente, padre. No meu tempo as coisas eram assim. Aí a pessoa já está pedindo para morrer, né? Já está pedindo para morrer porque ela diz que o tempo dela já acabou, não existe mais. Esse tempo que ela está, que é dela, mas que ela não percebe, ela acha que é dos outros, né? Não é o tempo dela, né? Ela está numa realidade vivendo, não sabe nem porquê. Então vamos ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós queremos, porque isso acaba impregnando na nossa vida. Esse é o nosso tempo, né? Esse é o tempo daqueles que estão nascendo,
esse é o tempo daqueles que estão doentes, esse é o tempo daqueles que estão aí trabalhando, esse é o tempo de todos nós, esse tempo é para todos. O Evangelho nos diz que o sol nasce para todos, então esse tempo é para todos. Então, vamos trabalhar a nossa mente, vamos trabalhar a nossa memória, não vamos deixar nossa memória, nossa lembrança ancorada apenas no passado, não vamos deixar aí fincada no passado, não, vamos ver o momento presente, o que a vida está nos oferecendo, que a sociedade está nos proporcionando. Não vamos ser fatalistas e olhar para o momento presente como algo que está chegando ao fim, o apocalipse de tudo, não. É certo que nós vamos chegar ao fim, da nossa vida, do nosso propósito, da nossa jornada. Vamos encerrar o nosso cíclico, mas o momento e a hora só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe, tanto o encerramento do nosso ciclo, quanto também o encerramento do mundo. Então não vamos nos desesperar por isso, Vamos deixar que a coisa flua com tranquilidade, com serenidade. Vamos manter a responsabilidade e o cuidado com a nossa vida, é muito importante. Então o Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre esse tempo do Natal, em que João Batista assume um papel importantíssimo como mensageiro, Ele tem a função de mensageiro, aquele que leva a mensagem, a boa nova às pessoas. E João Batista viveu de uma forma simples, de uma forma humilde, um homem que não bebia bebidas fermentadas, nem vinho, um homem que se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre, das coisas do campo, quer dizer, não se alimentava de agrotóxico nem nada, de alimentos contaminados, e João fazia um ritual de purificação, para as pessoas que queriam receber o batismo. João fazia uma oração, conduzia estas pessoas à água como sinal de limpeza, como sinal de purificação. Então João Batista foi considerado por Jesus o maior homem nascido de mulher, João Batista. E no entanto Jesus vai dizer: aquele que está no reino de Deus é maior do que João Batista, é maior do que João Batista. Então o nosso grande desejo é adentrar neste reino de Deus, neste reino de Deus. A religião, as comunidades, a fé, a Bíblia, tudo nos aponta caminho para adentrar neste reino de Deus, que já começa aqui, que já começa agora em nossa vida terrena. À medida que construímos um ambiente de harmonia, um ambiente de paz em nossa vida, nós já estamos vivenciando este reino de Deus. E o nosso grande desafio é prolongar esse estado de graça, esse estado de bênção, esse estado de harmonia em nossa vida. Não vamos nos acostumar com esses picos, de sobe e desce, de desequilíbrio, de intranquilidade, de insegurança em nossa vida. Vamos ter uma certa segurança, e que esta segurança nos ajude assim a criar hábitos bons, hábitos agradáveis, para que possamos melhor gerenciar a nossa vida. Então, caro ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Quero informar aqui, se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal Saúde Mental e Resiliência Padre Aires, se inscreva aí no nosso canal e ative lá o sininho, que você vai estar recebendo as nossas programações, o Evangelho do Dia. No Evangelho do Dia agora eu estou colocando uma música aí em torno de, não chega a 10 minutos, são 9 minutos e 58 segundos, uma música composta pelo notário músico, amigo meu, lá da Alemanha, Thomas Höfling. Ele compôs essa música e eu coloco ali ao fundo dos áudios. Não falo os 10 minutos, porque a intenção
é que você deixe um tempo, né, na meditação para refletir, para meditar, para fazer o seu silenciar, o seu ruminar na sua vida interior. Então, a gente coloca ali o Evangelho, coloca às vezes a consagração do dia, a oração do dia, às vezes uma oração a Maria, Nossa Senhora de Aires, né, que eu sou devoto, né, e aí coloco lá a oração e deixo um tempo para que você continue fazendo a sua meditação, fazendo o seu aprofundamento. Vamos cultivar a nossa alma, vamos cultivar o nosso espírito, para que possamos assim estar nos fortalecendo contra as forças do mal, contra as trevas que se apresentam em nossa vida, nos aproximando cada vez mais desta luz que é Jesus, desta luz que vem no ciclo do Natal iluminando, aí fechando o ciclo, né? Fechando os pontos cardeais do universo. E agora nós estamos nesta terceira semana, caminhando para a quarta semana, para fechar assim este ciclo, este tempo de preparação. Então, caro ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui no nosso programa. Vá aí no canal, deixe o seu comentário, participe, mande aí o nosso conteúdo para outras pessoas, para que a evangelização também aconteça nos meios sociais. Fiquem todos com Deus, que a Trindade Santa desça sobre vós, sobre a vossa família, e abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.